Shalom, shalom, boa noite. Como é bom ter você aqui no canal e eu quero te convidar a compartilhar este vídeo com muitas pessoas e deixar o seu like. Hoje vamos falar sobre a retrospectiva do ano de 2024 e o que Deus tem para falar para nós sobre o ano de 2025. O ano de 2024 foi um ano marcado por tragédias, calamidades, muitas coisas que deixaram a todos perplexos, como está escrito em Lucas capítulo 21, que as pessoas, diante de tudo que estivesse acontecendo, no momento de realmente, no princípio das dores, que as pessoas ficariam perplexas. É assim, eu posso resumir com essa palavra, perplexidade. Vamos ver alguns fatos que aconteceram em 2024. Nós tivemos o janeiro mais quente da história, a pior seca no sul e no sudeste. Não estou falando de lugar, estou falando em termos de Brasil. Não estou falando do que nós estamos acostumados a ouvir sobre a seca no Nordeste, mas a seca no sul e no sudeste, como nós vivemos em janeiro, o mês mais quente, e provocando incêndios sem controle, foi algo, uma tragédia, literalmente. O ano de 2024 pode ser o primeiro a ter um aumento de temperatura média global. Agora não estou falando mais de Brasil, mas foi uma média global de 1,5 grau. Gente, isso é muita coisa. Em termos de temperatura, é muita coisa. O limite estabelecido para o Acordo de Paris, esse é o limite. Então, quer dizer que o mundo chegou no limite? Porque a Terra geme, porque Jesus está voltando e a Terra geme. O que mais aconteceu? No mês de junho, nós tivemos também um mês muito quente. Não tivemos inverno praticamente, superando o recorde anterior de 2023. E nós tivemos em maio a tragédia. Como esquecer da tragédia do Rio Grande do Sul? É um desastre natural. Quase 75% dos municípios gaúchos ficaram inundados por enchentes em maio de 2024. E depois, quando a gente está olhando para o Brasil, mas vamos ampliar um pouquinho o olhar, o que aconteceu com o mundo. O deserto da Arábia conheceu ao mesmo tempo inundação, por causa da chuva excessiva em Marrocos e região, uma chuva, um volume de água que há muito e muito tempo, eles disseram que em 50 anos eles não lembram em meio século ter tido um volume de água tal a ponto destas águas chegarem ao deserto e inundar o deserto. Vimos camelos sendo arrastados, rios no deserto. E agora nós vimos o deserto mais uma vez ser marcado por algo completamente atípico, neve no deserto. 2024, Deus quis chamar a atenção do mundo. Deus quis mostrar que tudo que está fora do controle é para nós olharmos para o local de onde vem o socorro, que é o Senhor. E quando a gente fala em termos de um mundo globalizado, em 2024, o mundo prendeu a respiração por vários momentos, porque a guerra no Oriente Médio, ela mexe com todo mundo, porque não é algo tão localizado assim, a despeito de ser uma guerra entre Israel e grupos terroristas como Hamas e Hezbollah, nós temos um país envolvido, que é o Irã, sustentando todos os grupos terroristas, Jihad Islâmica, todos eles. Ao mesmo tempo, o mundo assistiu um aumento, uma crescente no antissemitismo globalizado, a Europa sendo invadida por esse antissemitismo, por violência. Ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, vemos grandes potências se posicionando. É claro que a China não querendo formalmente entrar em nenhuma guerra por interesse econômico, mas nós sabemos que a Rússia é aliada do Irã, nós sabemos que em um momento extremo também a China e a Coreia do Norte vão ficar aliadas ao Irã, por isso o mundo prendeu a respiração e muitos pensaram, é a Terceira Guerra Mundial. Só não acontece porque ainda não é tempo.
porque tem muitas coisas a se cumprirem ainda. Parece que só coisas ruins acontecem, porque quando a gente olha também para o lado espiritual, a despeito de vermos algo fantástico, que é um grande número de pessoas servindo a Deus, e vermos um grande número de igrejas, estamos vendo também, para tristeza, um grande número no aumento de engano, um grande número no aumento de um evangelho superficial. Ao mesmo tempo que a gente vê o engano, a gente vê também um evangelho superficial, um evangelho progressista que nega a volta de Cristo, e vemos também um evangelho materialista, intelectual, que nega a essência do Evangelho, que é simplicidade, que é arrependimento, que é santidade, posicionamento, porta estreita. Quer dizer, o caos se instala por todos os lados. Também vimos no ano de 2024 um aumento substancial no adoecimento da saúde mental globalizado, a ponto de chamar a atenção e quererem tomar algumas atitudes. E foi no ano de 2024 que nós vimos também jovens perdendo a identidade, se identificando como sendo um animal. Parece que, como humanidade, nós regredimos. E o ano de 2024 foi um avanço muito grande em toda essa desconstrução. Mas nós não podemos ter o olhar só nessa desconstrução. Eu vou voltar a falar sobre isso, mas eu quero dizer que ainda em termos de tragédia, tudo a gente fala, nunca antes visto. A chuva e a inundação que aconteceu, o volume de chuva que caiu na Espanha, em Valência, em outras regiões, foi o equivalente a um volume de águas esperado para um ano inteiro, caiu em um dia, um único dia. E é claro que a terra saturada e teve inundação. Foi um grande desastre que você acompanhou. E não só está chegando em Portugal, claro que com um impacto menor, mas na Espanha foi um impacto de calamidade, verdadeira calamidade. Eu estive no Japão esse ano e eu fui justamente na semana em que houve um alerta nacional. O alerta nacional é porque estava sendo esperado o mega terremoto, um terremoto que é esperado acontecer no Japão com 9.0, chamado de mega terremoto. Quer dizer, alerta nacional. Eu não estou falando de rumor, eu estou falando que a nação entrou em alerta nacional. Graças a Deus não aconteceu. Aconteceu o terremoto, mas numa escala muito menor. Mas era algo que a nação ficou preparada, porque tudo indicava que estaria acontecendo este mega terremoto. A mesma coisa com o furacão Milton, que a previsão era de uma destruição de Tampa e de outros lugares, e graças a Deus diminuiu, ele chegou com um impacto bem menor, mas foi anunciado o que está sendo esperado. Está sendo esperado este nível de furacão, este nível de destruição. Então parece que para onde a gente olha, o mundo está instável e tem muitas calamidades. E o que aguardar do ano de 2025? O ano de 2025, eu não posso prometer um ano melhor, um ano de muitas bênçãos, um ano em que, e voltando para a parte espiritual, um ano em que a igreja vai se arrepender, a igreja vai orar mais, vai jejuar mais. Parece que eu conheci, certa ocasião, um rabino que falou, ele me emprestou um livro e ele disse, leia esse livro, porque ele vai te ajudar a entender o que acontece com as pessoas. Ele falou, nós como judeus precisamos chegar no mais baixo nível da nossa história espiritual, lá no Egito, a ponto de esquecermos as promessas de Deus, a ponto de esquecermos os princípios de Deus, fomos escravizados e sofremos muito. Nós chegamos, Deus permitiu que a gente chegasse no nosso mais baixo nível
espiritual, para chegarmos, para Deus nos levar ao nosso mais alto nível espiritual, que foi quando a nação se encontrou com o Salvador e teve experiências de milagres nas pragas, experiência de milagres na abertura do Mar Vermelho, experiência com Deus no Monte Sinai, quando ele desceu e entregou a sua lei. Esse foi o ápice do encontro com Deus, foi sair do pior para o melhor. Então, quando eu olho para o mundo, eu lembro, este rabino, ele me emprestou esse livro, que se chamava Fornalha, há 30 anos atrás. E 30 anos depois, eu vejo que é a vez da humanidade. Parece que nós estamos no mais baixo nível espiritual, moral, e para ter um mais alto nível espiritual, que é o avivamento aguardado. Não confunda avivamento com emoção, com ajuntamento de pessoas, com sensações. O verdadeiro avivamento é uma paixão pela palavra de Deus, é uma restauração no relacionamento com Deus, como nós vimos no livro de Esdras, quando Esdras ensina a palavra e o povo se apaixona pela palavra e chora e se arrepende, se santifica, e ali vem o Espírito de Deus. E assim tantas vezes que nós vemos o verdadeiro avivamento acontecendo na palavra de Deus. O verdadeiro avivamento tem mover, mas o mover é uma consequência de um grande arrependimento, de um grande nível de santidade. Então eu estou vendo muitos avivamentos forjados por aí. E para o ano de 2025, eu desejo do fundo do meu coração que todos possam ter um encontro com Deus verdadeiro, um encontro longe do clamor, um encontro longe de um evangelho superficial, um encontro de levantar os olhos de onde para onde, como está escrito no Salmo 121, quando tudo está ruim aqui na terra, eu levanto os olhos para de onde vem o meu socorro. Eu sei que o meu socorro não vem de uma palavra com 10 passos para ficar melhor, mas vem do meu Deus. E o meu Deus, ele fala qual é o caminho para eu ser abençoado. É eu ter intimidade com ele, é eu ter uma vida de santidade, é ter uma vida de arrependimento e dizer como João Batista, que João Batista anunciou o reino dos céus está próximo, então mas ele disse, menos de mim e mais de ti. Parece que a gente está assistindo o contrário, mais de mim, estrelas gospel e menos de Deus. É mais de Deus e ele tem que ser honrado, não pessoas serem honradas, mas o Senhor ser honrado. Então mais de Deus e menos de nós. Então o ano de 2025 é um ano que vai ter problemas, vai ter fornalhas, vai ter vales, vale da sombra da morte, mas vai ter muito agir de Deus para aquele que nele crer. Eu quero profetizar sobre a sua vida um ano de milagres, um ano de um verdadeiro encontro com Ele, um ano de provisão, um ano em que a presença de Deus se manifestará da forma mais profunda na sua vida e na sua casa. E deixo para você Deuteronômio capítulo 28, porque o Senhor diz que haveria um ano que seria diferente de todos os outros anos. Nós estamos no princípio das dores e muitas coisas vão continuar a acontecer. Mas você pode ter um ano como nenhum outro ano, porque Deus estará com você. Em Deuteronômio 28, o Senhor fala, se você ouvir a minha palavra, se você guardar a minha palavra, você vai ser abençoado e as bênçãos vão te alcançar. Todas as bênçãos vão te alcançar, mesmo em tempo de dificuldade, as bênçãos do Senhor vão te alcançar. E eu quero ler para você o que o Senhor diz para você no versículo 12. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Você emprestará muitas nações, porém não tomará emprestado. O Senhor o porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo. Que bênção para o ano de 2025. É isso que eu quero profetizar sobre a sua vida. Sim, um ano em que o Senhor abre o bom tesouro. É o tesouro do céu. Sabe o que tem no tesouro do céu? Tem paz, tem alegria, tem justiça, tem milagres. Então que o céu se abra sobre a sua vida e você tenha o bom tesouro dos céus. Que o céu se abra sobre a sua vida e você seja abençoado.
tudo que você fizer seja abençoado e você seja um abençoador de Deus por onde quer que você passe, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Um feliz 2025 para você. Que as bênçãos do Senhor te alcancem todos os dias deste ano, em nome de Jesus. E fique preparado, Jesus está voltando. Deixe o seu like e compartilhe com muitos.